senhores telespectadores, eu tenho andado nestas semanas, estive nos casamentos, estive numas festas sociais, quer dizer, encontrei centenas de pessoas e muitas dessas pessoas me vinham falar e diziam: Sr. Doutor, eu não perco um programa seu, eu vejo-os todos. Bom, eu agradeço muito essas palavras. Para ser sincero, agradeço, mas não acredito. Eu próprio tenho perdido alguns programas, porque é impossível, temos as nossas vidas, como é que a gente pode estar sempre àquela hora a ver? Agora, se por acaso algum dos meus queridos telespectadores tem seguido os programas todos, recorda-se que o último foi sobre uma grande mulher portuguesa, a Alcipe, a Dona Leonor de Almeida, depois foi Marquesa da Lorna, e que eu considero uma grande figura, porque ela nasce no Antigo Regime, ela está presa mais de 20 anos à Ordem do Marquês de Pombal, e depois ela teve uma vida longa, assistiu à Revolução Liberal, entrou no novo regime e aguentou perfeitamente, entendendo ambos o regime em que nasceu e ao qual foi sempre fiel, e o regime que ela conheceu de novo e que ela compreendeu e que ela também, pelo qual também ela lutou. Ela é um exemplo de coerência, de compreensão e de nobreza de caráter. Eu chamo-lhe até uma mulher entre duas revoluções. E hoje vou-lhes falar do principal obreiro dessa grande revolução a que ela assistiu em Portugal. Esse obreiro, que é uma das figuras mais ilustres da história portuguesa do século XIX, nasceu aqui na cidade da Figueira da Foz. É por isso que eu estou neste momento a falar no Salão Nobre da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Atrás de mim vem uma pintura, é uma reprodução de uma pintura que está no Parlamento, em Lisboa. Representa um grande orador, dirigindo-se ao público. Aquele orador é o Manuel Fernandes Tomás. Aqui para nós, isto é claro, um quadro já pintado no século XX, e eu acho que aquilo não seria bem assim. O nosso Fernandes Tomás não tinha aquela estatura hercúlea, também não acredito naquela casaca bem cortada, não. O nosso Fernandes Tomás, que era filho de gente muito humilde, foi até ao fim da vida, assim, um homem do povo, vestindo casacas grossas e sem aqueles alamares todos, daquela pretensa fidalguia que ele tem. Agora, o que aquilo representa? Ele, falando às cortes, e todas as cortes suspensas do brilho da palavra dele e, sobretudo, da razão evidente que ele tinha, isso é verdade. É Manuel Fernandes Tomás quem lidera intelectualmente a grande Revolução 1820-1822, que é a revolução que em Portugal põe termo ao antigo regime semifeudal e que introduz o regime liberal. Por isso, já no tempo dele, lhe deram este epíteto que eu acho realmente de uma grande beleza: o patriarca da liberdade portuguesa. É do patriarca da lusitana liberdade que eu hoje lhes quero falar. Manuel Fernandes Tomás nasceu em 1771. Esta data é importante. 1771. Está ainda no governo o Pombal, é no tempo do Pombal, portanto é antigo regime. Ele nasceu, olha, numa casinha que hoje já não existe, mas que era aqui atrás deste muro. Vem este muro com umas lápides. As lápides são exatamente de homenagem ao Fernandes Tomás. Esta que está aqui, a primeira, foi mandada pela Academia Portuguesa da História, uma instituição de que eu tenho muita honra de fazer parte, e que quis comemorar o nascimento de Fernandes Tomás com esta lápide. Atrás disto havia uma casinha pobre, de uma família pobre, numa rua pobre.
Esta rua, olha, até o nome que lhe davam era a Rua dos Tropeções. Outros tropeções, isto eram uns barrocais por aqui abaixo. Na certidão do nascimento do Fernandes Tomás, diz-se que o pai era empregado na vida marítima. Há um historiador, isto está escrito num livro, aliás, um livro muito bom, mas que diz que empregado na vida marítima, certamente, quer dizer armador. Isto é como dizer, fulano era militar, militar com certeza quer dizer general. Bom, não é nada disso. Era um homem que tinha um barco e que se dedicava a fazer transporte de sal. Porque aí umas salinas e vendia-se muito sal. Era um homem muito modesto, muito modesto. O filho era muito esperto. E aqui, enfim, com os meios locais, que não eram muitos, aprendeu rapidamente e ficou em condições de poder entrar na universidade. Também nessa altura, a universidade não era o que é hoje, não julguem. Ele entrou na universidade com 15 anos. Costuma-se dizer, imaginem que esperto que entrou na universidade com 15 anos, quando agora há pessoas com 20 que não entram lá. Não é nada disso, não é nada disso. 14, 15 era a idade de entrar na universidade, para fazer os primeiros anos, que era o bacharelato. O bacharelato corresponde, no fundo, ao liceu de agora. Ele matriculou-se em 1786, portanto com 15 anos, e já é bacharel em 1791, quer dizer, 5 anos depois era bacharel. Bacharel em cânones. Cânones também não tem nada a ver com vida eclesiástica, também é esse engano. Não, ele nunca pensou ser padre. Cânones era direito. Tudo que se referia à propriedade eclesiástica, aos direitos, às fazendas, às paróquias, aos empregos, se regulava pela lei eclesiástica. Os advogados, uns eram formados em cânones, outros em direito civil, outros em utroque e jure, quer dizer, num direito e noutro. Formado em cânones era para advogar. Fica bacharel e vem para aqui, ele acaba a formatura em 1791. Outro ano para pensar, reparem, 1791 é o ano da primeira Constituição da República Francesa. Essas ideias do constitucionalismo difundiram-se na Europa, mas não julguem que se difundiram assim rapidamente, como uma explosão, não. A primeira Constituição Francesa é de 1791. Pois bem, isto só chega à Espanha em 1812, 20 anos depois. E só chega a Portugal em 1820, quase 30 anos depois. Ele forma-se no ano da primeira Constituição Francesa. Ele lá em Coimbra já ouve falar das ideias novas na Constituição e anda em Coimbra, é protegido, o bispo gosta dele, o bispo de Coimbra, e o bispo tem uma terra, o bispo é conde de Arganil. Então o bispo nomeou juiz em Arganil, é o juiz de fora de Arganil. É o primeiro emprego dele, só que o rapaz revela-se um juiz excelente. Mais do que isso, grande surpresa, é um homem de uma irredutível honestidade. Aquelas mãos pode-se entregar ouro em pó. Um homem completamente sério. E isso já nessa altura era uma exceção em Portugal, hein? Já eram poucos. Tão sério, que 5 anos depois é preciso um homem para as alfândegas, e as alfândegas são dos tais lugares em que se pode enriquecer depressa, passa a fortuna de uns lados, vamos para... e nomeia-no direto o superintendente das alfândegas de Aveiro, Coimbra e Leiria. O senhor superintendente é aquele rapaz que já se sabe que pode-se toda a gente fiar nele. E aqui temos, como ele, ainda relativamente novo, tem um lugar de grande confiança. E ele está nesse lugar quando acontece, eu vou-lhes dizer o que acontece a seguir. O que aconteceu foi que, em 1808, o reino de Portugal foi ocupado pelo exército francês. A explicação é complicada, mas a história é esta. Depois da Revolução Francesa, a Europa divide-se em 2 grupos. De um lado há a França e as nações que a apoiam, naturalmente.
Do outro lado, o velho mundo, que é liderado pela Inglaterra. A Inglaterra está contra a França, os franceses, esfiados por esse gênio militar que era Napoleão Bonaparte, conseguem vencer a Áustria, a Prússia, a Itália, dominam praticamente a Europa inteira, querem dominar a Espanha, entram em Espanha, entram em Madrid, o Napoleão dá um rei novo à Espanha, e o rei é o irmão dele, o irmão José, porque o Napoleão tinha a ideia de unir toda a Europa numa monarquia de família. E Portugal? Nós éramos aliados dos ingleses, e nós não podíamos passar sem os ingleses, porque os ingleses é que dominavam o mar, e nessa altura Portugal estava muito, muito ligado ao Brasil. O Brasil eram os pulmões com os quais a nossa economia respirava. Portugal sem Brasil ficava asfixiado, e Portugal sem Inglaterra não podia ir ao Brasil. Bom, portanto, os portugueses não podiam declarar a guerra à Inglaterra, não podiam. Mas o Napoleão exigia que a gente fizesse guerra à Inglaterra, apresasse os navios, prendesse os ingleses. Não podíamos fazer isso. Lá se fez uma política, enfim, de contemporização, de simulações, de habilidades diplomáticas, até que o Napoleão se fartou e disse, isto acabou, e mandou ocupar Portugal. Veio Junot, entra sem nenhuma resistência em Portugal, porque o rei, o príncipe regente, deu ordem para não resistir. A guerra é sempre um mal. Portanto, eles tinham que entrar, instalaram-se em Lisboa. Em Espanha é que as coisas foram piores, porque em Espanha os espanhóis revoltam-se, é uma coisa cruel, muito sangrenta, alastra a toda a Espanha, e os ingleses, a Inglaterra, viram, aqui está o calcanhar daqueles do Império de Napoleão. Eles vão morrer por causa desta ferida aberta em Espanha. E mandam um exército, uma armada, para desembarcar na península e ir ajudar a revolta espanhola. Ora bem, eu estou-lhes a falar, vem aqui atrás de mim uma gravura inglesa, é uma gravura inglesa de 1808, mostra ali um navio ancorado, é um navio inglês, que está a desembarcar as tropas que vêm ajudar a revolta. Isto é aqui ao pé da Figueira, é no Cabedelo. Aliás, na gravura vê-se ao fundo um casario que representa a Figueira. Os ingleses mandam um exército, comandado pelo general Wellesley, para ajudar a revolta da Espanha. Mas reparem, então o exército chega aqui, desembarca, o exército precisa depois de comida para os soldados, de casa para os generais, de palha para os cavalos, de munições, precisa de muita coisa. E eles não tinham aqui nada. Como é que o exército acabado de desembarcar, se vai instalar? É nessa altura que aparece um homem que conhece profundamente os meios locais, sabe onde é que há de ir buscar palha para os cavalos, sabe onde é que há casas para os soldados, sabe onde é que há um palácio para pôr o general Wellesley, olha, ainda está de pé, e instala o exército invasor, o exército inglês, está de alma e coração com esse exército, porque ele está a favor dos ingleses e contra a invasão francesa. Os franceses são batidos, os franceses de Junot são derrotados na roliça do Vimeiro e têm que se ir embora, e então os ingleses resolvem pagar a esse intendente das alfândegas, esse homem extraordinário que conseguiu alojar o exército inglês em poucos dias e pô-lo em situações de combater. Esse homem extraordinário, que é Manuel Fernandes Tomás, resolvem recompensá-lo e dão-lhe um belo lugar. O lugar é desembargador da relação do Porto. Já nessa altura, o lugar de juiz desembargador, é um tribunal superior, como sabem, é um lugar muito importante. Esta nomeação é em 1811, mas dá-se uma coisa extraordinária. Fernandes Tomás só vai tomar posse do lugar em 1817. Demorou 5 anos. Porquê? Porque era um homem sério e disse, eu não estou preparado
para ser juiz da relação do Porto. Portanto, aceitou o lugar, o título, não recebeu os vencimentos e ficou em Coimbra a estudar. Devo dizer que estudar direito nessa altura era bastante diferente de estudar direito hoje, porque eu hoje posso, se quiser, meto-me numa biblioteca e com um computador, em meia hora, fico a saber tudo, toda a legislação, todos os acórdãos, todas as decisões dos tribunais, todos os artigos da revista que estabelecem o direito sobre um certo assunto. No tempo do Fernandes Tomás não era assim. A legislação estava dispersa por leis, vinha um ministro fazia uma lei, um rei fazia outra, e depois uma câmara, e depois um foró, eram milhares de coisas que andavam dispersas. Claro, havia um código, o código eram as ordenações, nessa altura ainda dominavam as ordenações filipinas, mas as ordenações já tinham uma pequena parte da legislação, andava tudo fora, andava tudo vagueando por fora das ordenações. Andar por fora era extravagar. Portanto, uma lei que estava fora do código chamavam-se leis extravagantes. E eram milhares. E a primeira coisa de um bom juiz era saber a lei. Pois Fernandes Tomás, durante o tempo que estuda, este livro é raríssimo, é claro, faz um repertório geral e índice alfabético das leis extravagantes do Reino de Portugal. Está aqui tudo quando estava em vigor em Portugal no tempo dele, tudo. São 2 grossos volumes. Imaginem o trabalho que isto deu, porque este homem entendia que a primeira obrigação de um juiz é saber a lei. Reparem o que isto tem de honesto. Eu vejo hoje tanta gente pedir lugares para os quais não têm a mínima preparação. E vão para lá, é claro, fazem tristes figuras, como não pode deixar de ser. Este homem dão-lhe o lugar e ele diz, não, primeiro eu vou estudar. E passa em Coimbra 5 anos e já vai com uma excelente formatura quando vai para o Porto. Vai para o Porto em 1817. Bom, mas em 1817 volta a acontecer outra tragédia, vou-lhe dizer qual foi. Fernandes Tomás, agora já bem consciente do direito que vai praticar, toma posse do seu lugar na relação do Porto e parece que vai ter uma vida sossegada como juiz superior, mas não vai. Porque exatamente nesse ano, em 1817, dá-se em Lisboa um drama. E, como sabem, os franceses tinham vindo para libertar Portugal. Bom, mas depois os ingleses vieram para libertar Portugal dos franceses. E realmente correram com os franceses e ficaram eles como libertadores. Bom, mas isto da libertação, isto da liberdade, ninguém se liberta senão a si próprio. A liberdade vive do seu próprio suor. Ninguém pode libertar Portugal senão os portugueses. E passados uns anos, eles já tinham entendido isso. Os ingleses tinham ficado, tinham-se apoderado de tudo, tinham desmantelado as fábricas e agora a corte estava no Brasil e Portugal estava inteiramente nas mãos dos ingleses. Então surge um movimento em Lisboa, um movimento de oficiais, dezenas de jovens oficiais, que querem que Portugal volte a ser português. Mas há um que é traidor. Vai contar, a polícia abafa a conspiração, prende-os todos e há uma repressão odiosa. Foram todos condenados à morte e enforcados no Campo de Santana. Se o senhor telespectador é de Lisboa, sabe que aquele campo chama-se hoje Campo dos Mártires da Pátria. É por esses homens que lá foram enforcados pelos ingleses. Eu estou a dizer pelos ingleses. A verdade é que a sentença que os mandou enforcar
está assinada só por juízes portugueses. Só. Não há lá inglês nenhum. Portanto, quando a gente diz ingleses, foram juízes portugueses os que mandaram enforcar aqueles oficiais, que eram muitos. E mais, disseram que quem dirigia aquilo tudo era o general Gomes Freire de Andrade, um homem cheio de prestígio, um homem carregado de condecorações, tinha andado nas guerras de Napoleão e era o grão-mestre da maçonaria portuguesa. Disseram que ele é que estava à frente da conspiração. Isso não era verdade. Isso não era verdade. A gente leu o processo, a verdade é esta. Os oficiais fizeram a conspiração, foram-lhe pedir para ele se meter, e o que ele respondeu foi: vocês façam lá a revolução e depois conversaremos. Quer dizer, a revolução, se correr bem, contam comigo, se correr mal, é com vocês. Mas os juízes não quiseram saber disso para nada. Gomes Freire foi preso e foi vilmente enforcado como se fosse um vulgar ladrão de estradas. Devo dizer que nessa altura os generais tinham direito a morrer fuzilados. Morriam de frente, de caras para o pelotão dos executores e às vezes dando eles próprios a voz de fogo. E realmente Gomes Freire quis morrer assim, mas os carrascos não deixaram. Taparam-lhe a cara, penduraram-lhe uma corda ao pescoço e enforcaram-no em São Julião da Barra. Isto emocionou profundamente todos os portugueses conscientes. Ninguém mantém um país preso nas cordas numa forca. Portanto, isto ia dar uma revolução. E Fernandes Tomás, que está no Porto, percebe isso e percebe outra coisa. O perigo das revoluções é que quem as começa sabe sempre o que não quer. Não quer aquilo que está, mas pode não saber o que quer. E que eu saiba, todas as revoluções portuguesas começaram com os portugueses unidos, porque querem acabar com aquilo, mas acabam com os portugueses divididos, porque uns querem para aqui, outros querem para ali. E o Fernandes Tomás, que era muito inteligente, pensa, é muito importante saber o que a gente quer, porque uma revolução vai acontecer. De qualquer maneira acontece uma revolução. Fernandes Tomás sabe isso e, portanto, resolve criar um pequeno grupo de intelectuais, de pessoas que saibam bem o caminho a tomar no caso de haver uma revolução. E é assim que cria um grupo a que fica a chamar-se o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Olhem, o Sinédrio era uma coisa assim. Era uma mesa de café, um café na Foz do Porto, um sítio onde a polícia não ia meter o nariz, e onde ele ia todos os meses, com uns amigos. Eu julgo que aqui, na cadeira à direita dele, se deveria sentar talvez o Ferreira Borges, depois dele era o mais importante. Aqui, logo junto, o Zé da Silva Carvalho, outra pessoa notável, que veio ser Ministro das Finanças. Depois ali o Viana, o Pereira Viana, outro grande burguês portuense, que vem a ter um papel importante. O Xavier de Araújo, talvez em frente, ali o Carneiro. Bom, este grupo, começam por ser 5 ou 6, o Sinédrio. Depois amplia-se, vem cada vez mais gente, até que, em 1820, acontece a Revolução. E temos um grupo que sabe perfeitamente o que quer. Quer uma Constituição. Fazem-se cortes para fazer uma Constituição. É a Constituição de 1822. Quem dirige tudo isso é Fernandes Tomás, só que logo depois da Revolução começa a aparecer uma praga que não há nenhuma revolução que se livre dela. É a praga dos oportunistas. Aparece um que diz, eu também quero, eu também fiz, eu também lá estava, eu quero um emprego. Bom, e aí Fernandes Tomás diz, não, as revoluções fazem-se para servir o país, não se fazem para servir os revolucionários. Ninguém pode tirar proveito, ninguém pode ganhar nada com a revolução. Portanto, é proibido ganhar um real que seja com os cargos políticos. Simplesmente
Fernandes Tomás, a partir da Revolução, não tem senão cargos políticos. Ele está em Lisboa, ele dirige as Cortes Constituintes, é ele quem praticamente exerce o governo todo, é ele quem faz as reformas. E esses cargos são gratuitos. E Fernandes Tomás não é rico. Não é rico. Um homem que trabalha, que não ganha R$1, não tem fortuna, tem mulher e tem filhos. Olha, que solução. Deixa de comer e continua a trabalhar. É claro que isto dura pouco tempo. A certa altura adoece, deixa de ir à Câmara dos Constituintes, está 5 dias a faltar e a Câmara pergunta, o pai da pátria, porque toda a gente o reconhece como o patriarca da liberdade, como o pai da pátria portuguesa, é a maior figura, tem todo o poder nas suas mãos, porque é que ele está doente? Vão à casa dele, é numa casinha modesta, porque ele não tinha dinheiro para outra coisa, e vêem na cama e veem qual era a doença que ele tinha. O pai da pátria estava a morrer de fome. Bom, alarme, ainda se faz uma subscrição para comprar uma galinha para uns caldinhos, mas a subscrição não veio a tempo e o patriarca da liberdade morreu por falta de alimento. Esta lição é das mais impressionantes, é das mais arrepiantes que a história de Portugal nos conta hoje. Talvez por isso ninguém a quer lembrar.